se a Grande Guerra não tivesse acontecido? Você já parou para pensar como seria o mundo se o maior conflito no início do século XX nunca tivesse acontecido? E se milhões de vidas não tivessem sido interrompidas nas trincheiras da Europa? Como estariam as fronteiras, a política e até mesmo a tecnologia se a Grande Guerra nunca tivesse moldado o século passado? E será que a nossa cultura, nossa arte e até a nossa forma de viver seriam completamente diferentes? Isso tudo e muito mais você vai ver aqui neste vídeo. Ei, peraí! E sim! E se a Grande Guerra não tivesse acontecido? Para começar essa jornada é preciso entender o que foi de fato a Grande Guerra. Esse foi o nome pelo qual a Primeira Guerra Mundial era conhecida antes de existir uma segunda. Um conflito que começou em 1914 e terminou em 1918. Envolvendo grandes potências como o Império Britânico, a França, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. O estopim foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. Mas a verdade é que essa faísca apenas acendeu um barril de pólvora que já estava pronto para explodir. As rivalidades imperialistas, a corrida armamentista e as alianças militares formavam uma rede tão tensa que bastava um evento para desencadear o caos. A guerra mudou fronteiras, derrubou impérios e influenciou diretamente o mundo que conhecemos hoje. Mas e se nada disso tivesse acontecido? É aqui que entramos no nosso cenário alternativo. Imagine um mundo onde o atentado a Sarajevo não ocorreu, ou até mesmo ocorreu, mas foi abafado diplomaticamente. Nesse caso, não haveria a escalada militar que levou milhões aos campos de batalha. E sem a guerra, a primeira consequência óbvia seria a preservação de 4 grandes impérios: o austro-húngaro, o russo, o alemão e o otomano. Sim, e isso por si só já muda toda a história do século XX. O Império Alemão, por exemplo, teria continuado como uma das maiores potências industriais e militares do planeta, sem as restrições impostas pelo Tratado de Versalhes. Mas o Império Russo, sem a pressão e o desgaste da guerra, talvez a Revolução Russa em 1917 não tivesse ocorrido, ou se ocorresse, poderia ter seguido aí um caminho bem diferente. É provável que o cesarismo sobrevivesse por mais tempo, talvez até se reformando gradualmente, ao invés de ser abruptamente substituído por um regime comunista. Isso mudaria completamente aí a Guerra Fria, ou talvez ela nem existisse. E sem a queda do Império Otomano, o Oriente Médio teria mantido as suas fronteiras imperiais por muito mais tempo. Nada de divisão artificial feita aí pelas potências europeias, o que poderia significar menos conflitos sectários ao longo do século. Agora vamos pensar na economia. Sem a guerra, não haveria o mesmo impulso para inovações tecnológicas militares, como tanques, aviões de combate e submarinos. Por outro lado, a indústria teria crescido de forma mais estável, voltada para consumo civil e infraestrutura. A economia mundial poderia ter entrado num período de expansão contínua, especialmente aí na Europa, onde os recursos não têm sido aí drenados por 4 anos de destruição. Isso também teria um efeito direto nas artes e na cultura. Movimentos como o dadaísmo, que surgiram em resposta ao trauma da guerra, talvez nem existissem. Em contrapartida, o romantismo e o otimismo do início do século poderiam ter sido prolongados. A Belle Époque, aquele período de prosperidade e inovação cultural na Europa, poderia ter durado muito mais, influenciando moda, arquitetura e música de forma mais duradoura. Outro ponto crucial: os Estados Unidos. Sem a guerra, eles não teriam se projetado como potência global tão rapidamente. O país poderia ter permanecido mais isolacionista por décadas, mudando o equilíbrio de poder mundial. E falando em potências, sem a Primeira Guerra, é possível que a Alemanha se tornasse o centro econômico e tecnológico da Europa, rivalizando diretamente com o Império Britânico. E o Brasil? Bem, nosso país tinha fortes laços comerciais com a Europa. Sem o conflito, o café e os outros produtos brasileiros teriam encontrado mercados mais estáveis, talvez acelerando o desenvolvimento econômico nacional. Sem a crise gerada pela guerra, talvez o Brasil tivesse investido bem mais cedo aí na industrialização, sem depender tanto dos ciclos econômicos frágeis. É curioso pensar também no impacto demográfico. Sem a guerra, milhões de jovens não teriam morrido, e isso significaria uma força de trabalho muito maior, impulsionando a economia e mudando o perfil populacional de países inteiros. E isso influenciaria diretamente a ciência. Muitos dos cientistas que serviram ou morreram no conflito poderiam ter continuado suas pesquisas, talvez acelerando avanços em áreas como medicina, física e engenharia. No entanto, nem tudo seriam flores. A ausência da guerra também significaria que algumas mudanças sociais impulsionadas pelo conflito demorariam mais para acontecer. Por exemplo, o papel da mulher no mercado de trabalho talvez levasse mais tempo para se consolidar. E alguns movimentos de independência em colônias africanas e asiáticas poderiam ser adiados.
já que a guerra enfraqueceu os impérios coloniais e abriu espaço para essas novas lutas. Ou seja, a estabilidade imperial teria seu preço. Menos mudança, mas também menos oportunidades para revoluções políticas e sociais. Mas a grande questão é, a ausência da Grande Guerra evitaria a Segunda? Talvez sim, sem o ressentimento alemão causado pelo Tratado de Versalhes e sem a crise econômica que ajudou a ascensão de líderes autoritários como Hitler, o mundo poderia ter escapado de um conflito global ainda maior. Porém, rivalidade e ambições sempre existiram. É possível que outro grande conflito surgisse mais tarde, mas em circunstâncias completamente diferentes. Esse exercício de imaginar um mundo sem a Grande Guerra nos mostra como a história é sensível a eventos específicos. Uma única mudança no passado pode criar um efeito dominó que transforma tudo que conhecemos. E talvez a lição mais importante seja que, mesmo em cenários alternativos, a humanidade carrega seus conflitos internos. E a paz depende tanto das escolhas políticas quanto da capacidade do diálogo. Se a Grande Guerra não tivesse acontecido, viveríamos em um mundo mais estável, com impérios duradouros, avanços científicos diferentes e uma geopolítica que talvez fosse mais previsível, mas também menos aberta a mudanças rápidas. No fim, essa é a beleza da história. Ela é imprevisível, cheia de pontos de virada e desafia a imaginar como as coisas poderiam ter sido. Então, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa ter refletido aí como seria a Terra caso a Grande Guerra não tivesse acontecido. Já deixa aqui nos comentários quais são os próximos vídeos que vocês querem ver, quais cenários alternativos vocês querem que a gente aborde aqui para trazer um vídeo massa para vocês. Já compartilha aqui para geral, ativa o sininho das notificações para não perder nada, viu? E não se esquece de acompanhar diariamente o nosso canal. Tamo junto e é só o começo.